Boa noite a todos. Eu sou Rafael Volkinde, chefe do Departamento de Gestão Descentralizada da FEPAM, Fundação Estadual de Proteção Ambiental, e fui designado para fazer a coordenação da audiência pública de hoje, que versa sobre o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental referente ao licenciamento prévio da atividade de parcelamento do solo para fins residenciais, denominada loteamento Nova Eldorado, localizado aqui no município de Eldorado do Sul, e cujo empreendedor é a Empresa Brasileira de Loteamento Limitada, Embralote. Essa audiência é dividida em 3 blocos sucessivos. O primeiro é a apresentação sucinta por parte do nosso coordenador da equipe técnica de análise da FEPAM, do rito do licenciamento e dos aspectos relevantes que ocorreram até o momento. Na segunda parte, a gente chama o empreendedor e a sua equipe consultora para apresentar o empreendimento e o estudo de impacto ambiental. E na terceira e última, a gente abre para manifestações orais do público, que vai fazer a sua inscrição prévia para poder falar na presente audiência. Então, declaro nesse momento a audiência aberta e, de início, fazemos algumas considerações, né, uma parte técnica legal, para que a gente possa ter a conduta da reunião de forma adequada. Então, começamos passando algumas informações referentes ao processo administrativo e destacando os principais regramentos para a realização da audiência pública. O edital de consulta, manifestação e audiência pública foi publicado no dia 19 de outubro de 2023, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. Faz referência ao processo administrativo número 8.458, hífen 05.67/22, hífen 3. Para quem quiser fazer acompanhamento do andamento do processo pelo sistema online de licenciamento, o número da solicitação é 115.556. O EARIMA ficou disponível formalmente para consulta desde a data de publicação do edital no site da FEPAM na internet. A presente audiência é realizada hoje, dia 6 de dezembro de 2023, no auditório da Prefeitura Municipal, no município de Eldorado do Sul. Todos aqueles que tiverem interesse em se manifestar durante a audiência pública deverão atender às disposições da Portaria número 52 de 2020 da FEPAM, alterada pela Portaria 57 de 2020, e fazer sua inscrição junto à Secretaria do evento. Um resumo dessa portaria. As manifestações devem ser exclusivamente referentes ao tema da audiência pública e com duração limitada a 3 minutos. Não será permitida cedência de tempo a partes ou questões de ordem. O coordenador da audiência poderá cassar a palavra daqueles que se manifestarem além do tempo estipulado ou abordarem tema diferente dos objetivos da audiência. Pode ser determinada a retirada de pessoas que perturbarem a audiência ou se utilizarem de manifestações ofensivas. O coordenador pode suspender ou encerrar a audiência a qualquer tempo, no caso de condutas desrespeitosas, ou com fim de protelar e desvirtuar o objeto do evento, considerando-a concluída. As inscrições para manifestação oral se encerram 15 minutos após a apresentação do estudo de impacto ambiental pelo empreendedor, e as inscrições são feitas através de um formulário específico que está disponível na entrada, na recepção, é só fazer o preenchimento. Reforçando aqui, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas a qualquer momento, até 15 minutos do encerramento da apresentação. Por fins de organização da ordem de chamada, as inscrições são recebidas respeitando as seguintes categorias: 1. Cidadania. 2. Organizações não governamentais. 3. Instituições de ensino e pesquisa. 4. Poderes públicos. 5. Entidades representativas dos trabalhadores. E 6. Entidades representativas dos empresários. Uma observação é que as inscrições podem ser aceitas mediante apresentação de credencial que vincule a uma dessas categorias, exceto, claro, a categoria cidadania. Se porventura alguém se inscrever de forma equivocada ou sem apresentação da credencial, será automaticamente colocado na categoria cidadania. Essa organização é para que a gente consiga fazer a alternância de quem usa o microfone para não sobrecarregar uma categoria só distinta e ter uma distribuição melhor ao longo da audiência. Gostaria de destacar a presença do vereador de Eldorado do Sul, senhor Fábio José Araújo Leal, e do secretário de Planejamento do município, senhor Josimar Cardoso. Para o primeiro bloco, então, já passo a palavra para o coordenador da equipe técnica de análise da FEPAM,
para a exposição dos aspectos relevantes da análise do EIA-RIMA. O biólogo Luiz Fernando Carvalho Pereló vai fazer uso da palavra inicialmente. Bom, boa noite a todos. Os empreendimentos de parcelamento de solo, na nossa divisão, a DISA, Divisão de Infraestrutura e Saneamento, é onde se licencia esses empreendimentos, é seguramente uma das atividades mais importantes que nós olhamos com muita atenção. Porque é justamente a ocupação humana se consolidando num determinado território, né? E por conta disso, vem nessa esteira da ocupação, evidentemente, todos os impactos que nós conhecemos e aqueles que a gente às vezes nem imagina vêm junto com essa ocupação humana. Então, é um processo, via de regra, que nos exige muita atenção, porque embora a gente trabalhe com uma certa chancela do município, uma chancela do município, porque nós só estamos licenciando esse empreendimento neste local porque existe dentro do processo uma declaração da prefeitura dizendo que é possível empreender nesse local com essa atividade. Embora então essa chancela, alguns aspectos nos trazem uma preocupação diferenciada. Eu poderia, resumidamente, né, não vou me estender muito, já antecipo, por exemplo, a nossa preocupação maior é com conservação da biodiversidade, ou seja, eu tenho que, o meu desafio maior, o desafio da equipe, é permitir a ocupação, ou seja, levar a ocupação de tal maneira que a gente não inviabilize aquelas estruturas que o município tem interesse que elas aconteçam, sejam elas quais forem, né? Como o próprio parcelamento de solo, mas ao mesmo tempo que eu não provoque com isso um dano de tal maneira irreversível com relação à conservação da biodiversidade. O nosso papel muitas vezes é mitigar, na grande maioria das vezes, é mitigar esses impactos quando a gente não pode evitá-los, né? Então o trabalho, em resumo, da equipe é nessa direção. E para isso a gente olha vários aspectos da ocupação, né? Então, um deles, por exemplo, é a cobertura vegetal. Nesta área especificamente, é uma área que tem um histórico de ocupação em produção primária, é uma área que era uma lavoura de arroz, né? Então, por si só, é uma área baixa, sob o ponto de vista topográfico, né? Mas livre de qualquer cobertura vegetal que pudesse nos trazer maior preocupação. Ou seja, o empreendimento, ao se instalar nesse local, vai me gerar que tipo de supressão, que tipo de dano com relação à cobertura vegetal? Nada, praticamente, porque é uma área que, como eu falei, vinha sendo utilizada, empregada como lavoura de arroz. Bom, outra coisa que a gente olha com muita atenção é com relação à fauna também, né? E ela é muito decorrência do que eu já vi na cobertura vegetal, porque eu estou falando de hábitat. Então, assim, se eu já não tenho hábitat consolidado e natural que possa indicar a presença de determinadas espécies, a minha preocupação com relação à fauna ocorrente neste local também diminui um pouco. Minha preocupação cai um pouco. E é mais ou menos o que se dá nessa área também. Uma área completamente livre de cobertura vegetal significa uma área homogênea. Os ambientes homogêneos, eles são naturalmente pobres, não são ricos de espécies, porque são homogêneos, né? O que garante a grande diversidade biológica é justamente o fato da gente ter um mosaico de ecossistemas, o que não ocorre nessa área também. Por ser uma área completamente decapada, eu não tenho nada de bicho, não, tenho algumas espécies. Bom, aí então o nosso olhar vai para que espécies eu tenho e se entre elas ainda resta alguma ameaçada, por exemplo, que me levaria a ter uma preocupação maior. E nós também não encontramos nada significativo nesse sentido. E era mais ou menos esperado, por conta, então, desse histórico de uso, né,
de lavoura de arroz. Mas aí tem outra preocupação ainda, que aí ela diz respeito ao sistema de esgotamento sanitário. Nós simplesmente não damos viabilidade ambiental para a área se ela não tem um sistema de tratamento de esgotos convincente do ponto de vista técnico. Nós temos uma diretriz técnica na FEPAM, onde a gente oferece algumas alternativas tecnicamente viáveis para que o empreendedor nos diga qual delas ele vai, de qual delas ele vai se utilizar para responder essa questão do esgotamento sanitário. E entre as opções oferecidas nessa diretriz técnica, aquela que mais nos agrada, aquela que mais nos dá um certo conforto no trato do exame da matéria, do processo, é aquela quando o empreendedor diz que vai coletar este esgoto e vai jogar ele numa estação de tratamento municipal, por exemplo. Que garantias eu tenho disso? Bom, eu tenho que esse esgoto, eu vou recolher esse esgoto e ele vai passar por um sistema de tratamento, por uma ET que é licenciada, né, porque é de uma concessionária de serviço público, que é licenciada por nós, então a gente consegue acompanhar para e passo esse processo. E essa é a solução que mais nos agrada. Quando isso acontece, a gente dá uma relaxada, né? E é o caso deste empreendimento. Ele vai coletar os esgotos e vai jogar isso dentro de uma ET, né? Que deve, evidentemente, tratar isso com base em parâmetros que nós oferecemos e que estão na legislação, inclusive. Bom, depois tem outra preocupação ainda, que também é tratada pela equipe técnica, que é, afinal de contas, o número de pessoas que vai estar que vai estar presente nesse empreendimento. Esse empreendimento vai reunir ao final e ao cabo, vai abrigar 25 mil pessoas. Para vocês terem uma ideia do que isso pode representar, o município de Cachoeirinha tem 6 mil, de Glorinha tem 6 mil habitantes, ou seja, são 6 Glorinhas praticamente, 5 Glorinhas. Então, isso é uma coisa que preocupa, né? Mas a FEPAM tem pouco espaço de manobra nisso. Essas cartas agora estão praticamente na mesa do município. É ele que vai ter que dar jeito, né, vereador? De como é que ele vai gerenciar esse processo com 25 mil pessoas ali dentro, né? Essas pessoas vão precisar de posto de saúde, vão precisar de escola, vão precisar de um sistema viário que comporte o seu deslocamento às 7 horas da manhã, quando todo mundo está saindo para o trabalho, ali na beira da rodovia, tem que ter um sistema viário eficiente e tudo mais. Bom, enfim. Então, assim, resumidamente, essas são as nossas principais preocupações. A gente chega ao fim agora, ao fim dessa etapa, que é a etapa que prévia à emissão da licença prévia, né, a primeira licença que o empreendimento recebe. A equipe chega de maneira muito confortável. Os estudos que foram apresentados pela consultoria atenderam em absolutamente tudo que foi exigido por parte da FEPAM, e nós entendemos que daqui para frente o que for solicitado, o que está sendo solicitado para mais adiante o pedido de licença de instalação, está tudo muito claro ali dentro. E isso não impede, evidentemente, que reuniões com os consultores aconteçam daqui para frente para dirimir alguma dúvida e tal. Então, tirante o fato de que o município vai receber um espaço, embora licenciado ambientalmente, vai receber um espaço para receber 25 mil pessoas, tirando isto, que é de certa forma preocupante, isso vai exigir do município gestão de território, né? Importante. Tirando isso, nós estamos, a equipe, muito confortável com relação ao que até agora nos foi apresentado. Eu aproveito para mencionar as pessoas que trabalharam nesse processo. O geólogo Jorge Costa, que está ali, a socióloga Bibiana e o engenheiro civil
Estevão. Fazem parte da equipe que trabalha nesse processo. Nos acompanha também uma recente aquisição lá para a DISA, mais uma engenheira civil, que é a Tayane, que está ali ao lado do Estevão. Bom, eu assim, não pensei em trazer nada aqui de apresentação, de datas, de coisa, porque eu acho que a equipe vai mostrar isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente fica à disposição para eventuais questionamentos, se assim desejarem. Muito obrigado. Muito obrigado, Pereló. Então, nós damos início agora ao segundo bloco, onde a apresentação do empreendimento e do estudo de impacto ambiental vai ser feita pela equipe do empreendedor e sua consultoria contratada. Então, para isso, eu já chamo a primeira apresentadora, Gabriela Budel, que junto com Ana Franco vão falar sobre o empreendimento. E, na sequência, Cláudio Mondim, Wanda Fonseca e Janusa Sbuzzi vão fazer a apresentação do estudo de impacto ambiental. Por favor. Essa apresentação agora ela tem duração prevista, né, estimada máxima de 60 minutos, 1 hora, e a partir do momento que essa equipe terminar a apresentação, ainda restarão 15 minutos para fazer as inscrições para quem quiser fazer a manifestação oral. Gabriela, por favor. Muito obrigada. Pessoal, boa noite a todos. Eu sou Gabriela, sou arquiteta e urbanista da Embralote, uma empresa que tem mais de 12 anos de expertise aí no ramo imobiliário. Em meu nome, né, meu nome da empresa, dos sócios e parceiros aqui presentes, a gente gostaria de agradecer a presença e a vinda de todos vocês aqui. Para a gente é um enorme prazer poder apresentar o projeto e todos os estudos que foram realizados para que a gente possa qualificar, né, a implantação desse bairro planejado aqui no município. Inicialmente, eu vou conduzir aqui a apresentação do estudo do projeto urbanístico e, na sequência, os nossos parceiros da GEASA e da Bioimagens vão dar continuidade na apresentação conforme as suas competências. Deixa eu ir passando aqui para vocês. Não está indo. Obrigada. Vamos lá. A gente acredita, então, em uma cidade plural e para todos. E para que isso aconteça, a gente precisa incentivar o uso e a implantação de espaços públicos nas cidades. Nos nossos projetos, a gente sempre procura desenvolver ambientes onde as pessoas possam se encontrar, interagir, onde as crianças possam brincar e onde todas as gerações possam ter uma sensação de pertencimento e se sentirem parte de uma comunidade que também é a família delas como um todo. Tomando partido disso, o nosso projeto levou em consideração o plano diretor vigente, que foi sendo acomodado conforme a permissividade dos potenciais construtivos que a gente tem. Deixa eu ver se eu consigo aqui indicar. Na primeira faixa aqui do nosso projeto, a gente tem, então, a zona mista, a M5. No segundo, a zona empresarial. Em terceiro, a fatia, a zona mista. E a quarta aqui, a C1. Como vocês podem acompanhar aqui em cima, para cada uma delas a gente tem índices de ocupação, de aproveitamento e de recuo diferentes, né? E a gente foi acomodando, então, os projetos e a indicação de cada um desses usos para que a gente tivesse o melhor aproveitamento possível dentro do que a prefeitura e as legislações municipais, estaduais e federais nos indicam. Conceitualmente, a gente pretende dar vez, né, e voz
a todas as atividades que uma família precisa, né, diariamente desenvolver no seu cotidiano. Então, a gente está usufruindo e propondo espaços de lazer, de serviços, de moradia, de prática de esportes, de descanso, de contemplação. O nosso intuito é que, ao passo que a gente possa trazer o principal conceito de cidade de 15 minutos, né, que é o passo de poucas de uma para que a gente tenha, então, um pequeno trajeto de uma caminhada, a gente possa buscar o nosso filho na escola, a gente possa ir trabalhar, possa ir à faculdade, possa fazer tudo que é essencial a uma rotina com muita qualidade de vida, onde a gente prioriza o nosso tempo em dedicação à nossa família, aos nossos amigos e aquilo que é importante para a gente. O nosso projeto, ele conta com cerca de 187 hectares de área. Disso, são cerca de 2.400 lotes privativos. E ainda assim, tem cerca de 60 hectares de lotes de área que serão destinados a equipamentos públicos, esses doados ao município. O nosso projeto urbanístico, ele foi orientado aqui desde esse acesso por todo um parque linear. No entorno desse parque linear, a gente dispõe de usos mistos, onde a gente vai fazer se valer de fachadas ativas e que se conectam com essas áreas e com a natureza, para que a gente traga usos comerciais, onde realmente a cidade vive, onde as pessoas se encontram. Nessa primeira fase aqui, logo neste acesso, até essa divisão aqui, a gente tem uma parte mais densa do projeto. Então, a gente tem uma área destinada a call center, a edificações multifamiliares e o desejo de implantação de universidades, áreas corporativas de grande porte, então comércios e serviços que vão suprir, né, todas as necessidades, as principais necessidades da grande população ali logo em frente já à BR. Em um segundo momento, a partir aqui desta fase, dessa linha aqui onde eu estou indicando, a gente já começa a ordenar o projeto para um caráter um pouco mais residencial, utilizando o conceito das vilas. O que são essas vilas? A ideia dela é que a gente possa trazer conceitos um pouco mais preliminares de habitação e de moradia, onde as pessoas se sentem pertencentes ao entorno, familiarizadas com seus vizinhos e, principalmente, tenham mais segurança na sociedade em que a gente vive hoje. Mesmo que seja um loteamento aberto, a gente tem algumas formas, algumas estratégias urbanísticas para que esses acessos sejam marcados pontualmente, né, mesmo que ainda tenha uma correlação e uma capilaridade entre essas vias, mas marcando esse acesso, a gente vai ter aqui, então, por exemplo, a Vila das Flores, a Vila das Araucárias, a Vila dos Ventos, a Vila da Rosa, enfim, nomes que a gente vai dar, né, futuramente, conforme a identidade, inclusive até para presentear, homenagear pessoas importantes aqui para o município. Mas a ideia é que, vivendo dentro dessas vilas, mesmo que muito próximo a essas avenidas principais, aqui a gente tem cerca de 300, 200 metros, toda essa profundidade aqui, mesmo que a gente esteja muito próximo aos comércios e aos serviços, para que a gente possa sanar tudo aquilo que é necessário a uma vida, né, multidisciplinar, a gente ainda possa ter os nossos filhos correndo na rua, a gente ainda conheça quem é o vizinho de porta, a gente tenha segurança de quem que transita ali, sabe? Essa pessoa aqui é estranha, não é? É uma rede de apoio, né, que antigamente era muito mais comum, e eu tenho certeza que é parte característica aqui da história de Eldorado,
e que a gente quer trazer, mesmo que com o avanço e o desenvolvimento de um grande bairro planejado como esse, os conceitos que, né, realmente fazem as pessoas felizes e tranquilas para que possam exercer o seu papel na sociedade de forma realmente coesa, né, e próximo à vida em comunidade. A gente tem ainda assim disposto em todo o projeto, como eu comentei anteriormente, áreas, né, destinadas a equipamentos públicos, vezes privados, que vão ter a sua vez, mas também realmente desenvolvidos pelo município. Então, aqui, essas atividades que vão acontecer tanto aqui dentro dessa área mais densificada, multifamiliar, quanto no decorrer do parque linear, até a gente chegar aqui ao fundo, a disposição de equipamentos que vão ser futuramente desenvolvidos, ginásios, escolas, universidades, CTG, espaços de convívio e de exercício da cidadania, realmente onde a comunidade se sinta abraçada e carregue realmente o que ela deseja como cidade. Aqui ao fundo, então, a gente chega num banhado, né, que é onde faz a nossa conexão desde o início, tanto nosso eixo estruturador quanto nosso eixo natural desse parque. E a gente tem no entorno dele, então, realmente áreas destinadas para a população, equipamentos comunitários, que vão trazer vida a esse local, valorizar a natureza existente. Aqui está a nossa tabela de áreas, eu comentei mais ou menos por cima o que a gente tem de lotes e de áreas que serão ofertadas ao município. E aqui, mais ou menos, o faseamento que a gente está propondo para a implantação e o cronograma dele, que eu vou apresentar na sequência para vocês. A gente está dividindo a nossa implantação em 4 fases. Tá? Essa primeira fase aqui, a azul, a número 1, ela corresponde a cerca de 22%, e tem uma população estimada de 3.200 pessoas. A fase 2 representa 40% e tem uma população estimada de 7.400 pessoas. A fase 3 representa 18% e tem uma população estimada de 3.400 pessoas. E a fase 4, aqui mais ao fundo, que atualmente ela está como uma área remanescente no nosso projeto, ela tem uma população estimada mais de forma razoável de 1.800 habitantes. Aqui a gente tem, então, em torno de uma projeção, né, de 15 a 25 mil habitantes que vão ocupar esse terreno, essa área, o nosso bairro planejado, conforme forem passando os anos. O que é a nossa ideia, então, de cronograma para a implantação? A fase 1 pretende-se que ela comece em março de 2026 e seja concluída em fevereiro de 2028. Enquanto ela está em andamento, cerca de 1 ano depois do início das obras, a gente já vai dar início na fase 2, que tem previsão de fechamento para fevereiro de 2030. A fase 3, ela começa também nesse transcorrer, só em julho de 2028, com fechamento para junho de 2030. E a nossa última fase, então, que é a menor delas, né, quase a menor, representa 18,77%. Ela está, então, com previsão de ser finalizada em dezembro de 2031. Então, a gente tem um leque de anos aí pela frente para que, conforme for o adensamento e a entrega dessas fases, a gente tenha uma ocupação total do bairro e também a proposição e a chamada, né, a sugestão para que o restante da cidade também abrace esse bairro e a capilaridade se conecte e se estenda com o restante do município hoje existente. Aqui eu vou mostrar para vocês, então, só para representar ilustrativamente algumas imagens que a gente tem renderizadas do projeto. Aqui é bem a entrada, essa um pouco mais estreita. Aqui a gente tem essa área mais densa que eu falei para vocês, com edificações um pouco mais altas, conforme o plano do diretor permite. E a gente vai ter a indicação aqui do Tal Center, das edificações multifamiliares, lotes realmente destinados ao convívio e à grande concentração de pessoas. Aqui a gente tem a representação da entrada de uma das vilas. Então, vocês podem ver
que todas elas terão uma entrada, né, muito valorizada, reconhecida, com grandes lagos, um grande parque arborizado, repleto, né, e voltado para diversas atividades. E aqui a gente tem, então, a entrada dela, sempre, né, levando em consideração a natureza exuberante, né, e a vista para o convívio de todos. E aqui, por último, então, a vista lá atrás do banhado, e o que a gente imagina, né, que seja desenvolvido naquelas áreas institucionais de equipamentos urbanos, quadras, espaços de descanso e lazer, que podem ser utilizados, então, para contemplação e, enfim, para que seja exercida a qualidade de vida de todos os moradores da cidade, todos que virão, enfim. A nossa ideia realmente é qualificar e trazer os conceitos mais importantes de urbanismo, utilizados e validados nacional e internacionalmente, para que tenhamos realmente a nossa vida em exercício da melhor maneira possível. Eu vou chamar agora a Ana. Ela é responsável pelo projeto de drenagem do empreendimento, então ela vai explicar um pouco para vocês melhor quais foram as soluções de infraestrutura verde que a gente está aplicando no projeto e, enfim, futuramente tirar quaisquer eventuais dúvidas que se tenha sobre esse assunto. Palavra, Ana. Obrigada. Eu sou a Ana Beatriz, sou engenheira civil pela UFRJ, faço parte do grupo de pesquisa da COP, no Laboratório de Hidráulica Computacional, que agora virou Laboratório Águas e Cidades. Foi chancelado como cátedra da Unesco como referência em estudo de áreas planas, costeiras, para modelagem de recursos hídricos, e trabalho na Geasa Engenharia, uma empresa de saneamento e meio ambiente com mais de 20 anos de experiência, como especialista de macrodrenagem. Deixa eu só me achar no botão. Aqui dividimos a apresentação em duas etapas da drenagem, uma para a determinação das cotas de inundação e a outra apresentando como foi concebida a drenagem interna do empreendimento. Então, para determinar as cotas de inundação e esse arrasamento do terreno, foram realizados estudos que consistiram na análise e na compilação de estudos prévios, realizados, já elaborados, com o objetivo de avaliar as condições hidrológicas do local e determinar essa cota de segurança do empreendimento frente a esses eventos de precipitação intensa. O presente estudo baseou-se principalmente em dados e documentos disponibilizados pela CPRM, pela ANA, pela Embrapa, pela Metroplan, e em alguns artigos científicos publicados também sobre a região. Trouxemos 3 estudos para apresentar. No documento síntese tem outros que são apresentados. O primeiro é o PDDU, que ele é interessante porque ele preconiza para a drenagem urbana o controle das enchentes em áreas ribeirinhas e, principalmente, do sistema Jacuí-Guaíba e dos alagamentos decorrentes da urbanização. Então, para esse último, ele recomenda a ampliação da rede de drenagem com o uso de dispositivos compensatórios e a priorização de superfícies verdes e permeáveis nos parques, passeios públicos. Essa figura ilustra o mapeamento das áreas inundadas apresentadas pelo PDDU e a inserção do empreendimento. Então, a gente consegue identificar que ele não se insere no local de foco de suscetibilidade a alagamentos decorrentes desse avanço do sistema Jacuí-Guaíba, e é um ponto positivo, né, para o empreendimento no que tange as cotas de inundação. O segundo estudo é o estudo do plano da bacia do Lago Guaíba, em que é apresentada a modelagem hidrodinâmica do lago, considerando desde o delta do Jacuí até a interface com a Lagoa dos Patos.
o documento traz muitas observações acerca do padrão de escoamento e da circulação de água interna no lago. Aqui a gente trouxe só algumas vazões de referência para os rios afluentes do delta do Jacuí, mas o interessante para o empreendimento é que na região do Saco do Santa Cruz, que é justamente a região mais próxima do empreendimento, observa-se uma circulação relativamente desprezível. Então, a gente passa a se preocupar mais com a cheia do Rio Jacuí, né, em como essa sobrelevação do nível pode afetar a saída de água do empreendimento. Aqui, a gente tem o histórico que data a maior cheia, a maior cota registrada em 1941, com 4,75. Essa cheia ela foi decorrente de uma combinação de efeitos. Choveu muito a montante e os ventos represaram as águas da Bahia. Então, a gente tem o represamento por conta dos ventos e muita água chegando. A planície de inundação encheu. Essa cota de referência é 4,75, sendo que o dique de Porto Alegre foi planejado para a cota 6. Tem uma margem de segurança aí com relação ao registro mais intenso. E aqui a gente colocou essa tabela de referência que mostra o tempo de recorrência dos níveis do Guaíba para a estação da Praça da Harmonia, que é uma praça em Porto Alegre. Aqui a gente observa que o tempo de recorrência é o inverso da probabilidade. Então, mostra qual é a probabilidade de um evento acontecer ou ser superado naquele ano de referência. Então, um evento com tempo de recorrência, TR, de 2 anos, isso indica para a gente a probabilidade dentro da drenagem urbana, né, para os eventos hidrológicos, que esse evento pode acontecer ou ser superado uma vez a cada 2 anos. Então, à medida em que a gente vai aumentando o tempo de recorrência, a gente vai configurando ou acrescentando mais segurança aos projetos de drenagem. Eu brinco que a drenagem urbana ela é um ramo da engenharia civil que, na verdade, a gente projeta para falha. A gente escolhe um tempo de recorrência de falha e determina que o projeto vai falhar uma vez a cada X anos. Então, é uma forma diferente de pensar em engenharia civil, não é uma edificação, que ela não pode cair uma vez a cada 500 anos, uma vez a cada 100 anos. É um sistema da cidade que ele prevê situações prováveis, né? Então, você acaba tendo que observar muito a natureza, observar como ela funciona para tentar incorporar isso nos projetos. Aqui é interessante a gente notar que o empreendimento ele fica na cota média de 4,5, como ele está hoje. Então, ele, de certa forma, ele já está acima de um nível de uma cota de segurança razoável. Aqui, o terceiro estudo que a gente traz para meio que consolidar essa avaliação para as cotas de inundação é o estudo de proteção contra cheias do Delta Jacuí, elaborado para Eldorado do Sul, pela Metroplan. Então, traz umas informações relevantes acerca das cheias da lagoa e afirma que sempre que as águas atingem 2 metros, ocorrem alagamentos nas planícies ribeirinhas e que esses eventos têm ficado cada vez mais frequentes no decorrer dos anos. É relatado que, num período de 17 anos, essa cota foi ultrapassada em 11 ocasiões, representando 65% das enchentes sobrevindas. Aqui é uma tabela que a gente traz com a ocorrência das cheias na Lagoa do Guaíba. Temos 5 eventos, 5 anos de ocorrência, onde o nível de água registrado superou os 3 metros. Lembrando que a cota crítica, a mais crítica presenciada na região que tem registro é a de 1941, com 4,75. Então, qual foi a solução que esse estudo previu
para a cidade de Eldorado do Sul? Foi a alternativa de DICs, que é uma alternativa de solução de drenagem amplamente utilizada, utiliza-se muito na Holanda. Rio de Janeiro tem muitas partes da cidade em que você tem esse alteamento para proteção contra enchente. Então, essa foi a solução prevista, um DIC polder, né? Então, o que é essa solução? Você alteia, acho que na próxima já... Ah, não. Aqui são os traçados propostos pela Metroplan. Então, você tem em verde, em amarelo e em vermelho, aqui a localização do empreendimento. Então, você vê que a rodovia ela já atua como um DIC na parte leste. E, na verdade, a preocupação é com a subida da água e a entrada por esses canais de irrigação do Rio Jacuí. Aqui eu trouxe só a critério de curiosidade, né? Bom, aí dessa forma, a solução adotada para o empreendimento do Nova Eldorado quanto a essa externalidade, né, a elevação da cota externa ao empreendimento, foi justamente o sistema de polders. Então, o que é polder? É composto no sistema de polders. São diques ou muros, reservatórios, dutos e bombas. Então, quando ocorrem chuvas de grande intensidade, os diques fazem um trabalho de isolamento da água. Então, aqui a gente pode ter uma barreira orográfica, uma montanha, um alteamento natural do terreno, e a gente meio que cerca o local em que a gente quer proteger. Só que é uma solução que traz um passivo, porque quando eu impeço que a água entre, né, eu também não deixo ela sair. Então, é uma solução que requer outra solução. Bom, aí chove muito lá dentro, o DIC faz o seu trabalho de isolamento da água, o volume é coletado numa espécie de piscina, que pode ser um banhado, pode ser uma lagoa, pode ser uma bacia de detenção, pode ser um reservatório, que fica numa região próxima à estrutura que você quer proteger. Aí a água é armazenada e lançada de volta ao rio num período de baixa de pico de vazão. Essa volta ao rio ela pode ser por gravidade, se esse nível d'água já tiver baixado, ou por bombeamento, se você estiver numa situação crítica e precisar esvaziar essa água desse seu reservatório. Essas soluções elas vão ser definidas em etapas mais avançadas do estudo. E aí a gente entra para o empreendimento. Como incorporar os objetivos de desenvolvimento sustentável ao sistema de drenagem do empreendimento, né? Então, a rede de drenagem com soluções baseadas na natureza, ela incorpora processos naturais à urbanização, com usos de tipologias de infraestrutura verde que fornecem tanto serviços ambientais quanto urbanos. Então, a gente tem um manejo integrado das águas em harmonia com o desenho urbano e paisagístico. A rede de infraestrutura verde ela é projetada para conduzir os escoamentos de forma superficial, priorizando a detenção, a redução da velocidade, a infiltração de água no solo, a evapotranspiração, biorretenção e a fitorremediação de alguns poluentes. Então, a gente tem espalhado pelo empreendimento jardins de chuva integrados à mobilidade e arborização e as biovaletas integradas à mobilidade e aos usos urbanos. Aqui é o conceitual de drenagem com caminhamento das águas. Elas percorrem os bairros, entram nas biovaletas, são lançadas nessas lagoas e depois elas entram no banhado. Aqui são algumas... É o conceito do projeto de infraestrutura verde, né, de drenagem com uso de infraestrutura verde. Então, a gente tem previstos 6.280 unidades de jardim de chuva, 14 biovaletas, 7 lagos e um banhado. Cada uma dessas estruturas incorpora serviços diversos. Serviços de biodiversidade, que o Luiz tinha mencionado, de amortecimento para a gestão das águas. Aqui é um corte característico típico de uma biovaleta, de um canteiro e jardim de chuva. Aqui é como funciona uma biovaleta, né, um esquema em dias sem chuvas, em dias chuvosos. E aqui eu acredito que a Gabi queria mostrar um vídeo de tipologia de infraestrutura verde. Eu não sei se ainda é o caso que é.
Mas esse é o panorama da drenagem do empreendimento, e eu acho que abarca o que o PDDU preconiza para a cidade, de uma forma bem completa. Problemas técnicos. Como urbanizar com sustentabilidade? Este é um desafio que a Geasa Engenharia, empresa com mais de 20 anos de expertise em projetos de infraestrutura e drenagem, soluciona com sua metodologia de impacto zero no ciclo hidrológico. Quer saber como? A construção de cidades impermeabiliza o solo, impedindo a drenagem da água das chuvas e aumentando o volume de água em momentos de pico. Isso leva à poluição, enxurradas, alagamentos, enchentes e inundações. A solução? A infraestrutura verde, solução baseada na natureza, que cria uma rede de soluções multifuncionais de gestão da água, abrangendo todas as escalas de projeto. Vamos ver como ela funciona. Durante a chuva, as plantas e pedras das biovaletas freiam e filtram a água, escoando-a suavemente e evitando enxurradas e o arraste de poluentes. Os jardins de chuva, por sua vez, coletam os escoamentos, evitando alagamentos. Além disso, as bacias vegetadas funcionam como esponjas naturais que amortecem o pico da chuva, reduzindo os riscos de inundações e promovendo biodiversidade. Assim, a água retorna ao seu ciclo natural pela infiltração no solo e pela evapotranspiração das plantas, e a poluição é filtrada na zona de raízes e degradada por plantas e micro-organismos. Para completar a solução, a vegetação das áreas alagadas nas margens dos corpos hídricos protege contra enchentes e a erosão do solo, mantém o equilíbrio ecológico e proporciona espaços para atividades culturais e econômicas. Gostou? Esta é uma das nossas soluções, que trazem sustentabilidade para os empreendimentos e infraestruturas já existentes, integrando inovação e a tecnologia da natureza em benefício das pessoas, biodiversidade e clima. Conheça mais sobre nossas soluções. www.geasaengenharia.com.br. Eu passo a palavra agora para a equipe de ambiental. Boa noite. Vou botar o cronômetro aqui para a gente poder falar. Boa noite, meu nome é André Almeida Bastos, geólogo. Jorge, tudo bem? Como é que tá, querido? E vamos apresentar para vocês o meio físico. Bom, questão do clima, deixa eu só me achar aqui, gente, passa aqui. Aqui, tá. Bom, o clima aqui vocês, né, da cidade conhecem, tá? Classificação, só um pouquinho, larguei, né? A classificação dos fluxos aí e das correntes, a gente sabe que ele anda mudando um pouco. Quem mora na cidade sabe bem o que anda acontecendo. Vamos lá. A gente está inserido numa área, digamos assim, sensível geológica, porque é uma área nova, como a gente diz, né? Uma área recente do ponto de vista geológico. Tem, né, o último soerguimento do nível do mar, aí, vamos botar, tem uns 10 mil anos. Então, no último recuo dele, né, formando estruturas. A gente está aqui, né,
aqui assim, nessa região, que seriam as rochas, né, de embasamento, e sobre essas rochas foram se depositando sedimentos ao longo do tempo. O que é importante perceber, né, na questão geológica, né, é o que a gente chama de terraços fluviais. Tá? Quem está acostumado, conhece o Rio Grande do Sul, aqui seria um pequeno exemplo, como se a gente tivesse a Lagoa dos Patos, né, as conexões, os canais de saída e o mar avançando. Então, ao longo do tempo, formando esse sistema de laguna com barreira, a gente entende por que hoje a gente tem o Guaíba e depois a Lagoa dos Patos. Na Lagoa dos Patos com a última faixa, fechando, né, todo esse sistema hídrico, que antes chegava aqui até o nível do mar. Aqui só uma questão para a gente ter noção da questão do tempo de evolução, né, onde a gente vem lá do Pleistoceno com alguns milhões de anos, 5 milhões de anos, ou seja, é um ambiente geológico que ele é estável, está acomodado, e na última glaciação, que a gente botaria aí os últimos 10 mil anos, formando, né, o que a gente tem hoje. Então, né, após o último evento regressivo. O que é evento regressivo, transgressivo? Transgressivo, o mar entrou para dentro do continente, né, e o último evento ele retorna, digamos que lavando as rochas, lavando sedimentos e se estabilizando. Bom, vamos dar uma ajuda aqui, né, para o pessoal da modelagem, ajuda o pessoal da COP. Tá? O que a gente tem? Né? Isso aqui é um evento de 2011, Fábio. Tá? Lá do tempo do plano de manejo da APA do Delta do Jacuí. Tá? Então, a gente sabe que é um ambiente, né, como eu mostrei para vocês ali, de evolução geológica, que é um ambiente que foi formado sobre a água, um ambiente formado na água. É um ambiente que tem a água como o seu constituinte, fazendo seus depósitos, e a partir do momento de fazer seus depósitos, a gente tem aquilo que a gente chama da planície de inundação. Planície de inundação, a partir da cota do rio, tá, ela extravasa e pega as áreas mais baixas. Essas áreas mais baixas são áreas com essas cotas de 4, né, 4 metros, 5 metros. Não se apavorem com a relação do que a modelagem mostrou com o que eu estou falando. Eu estou falando regionalmente. Eu não estou fixo só no nossa área. Eu estou falando, vamos supor, ali de charqueadas até aqui. Né, ou seja, essa variação. Nessa variação, o que a gente tem? A gente tem aquilo que eu falei para vocês lá. Reparem no terraço lagunar. Então, a área, né, de trabalho, a área de estudo, a área do empreendimento, ela tem a cota topográfica atual mais baixa, em torno de 9 metros. Os terraços lagunares, eles se formaram a partir deste último evento, este no caso. Tá? E então, a gente tinha um sedimento, né, a planície de inundação com a cota essa de 4, 3, 5. Neste último evento, ele sobe e faz o que a gente chama de um terraço lagunar. Digamos, a grosso modo, né, ele faz uma ilha naquele momento. Tá? Quando ele recua, o que a gente tem? A gente tem, né, as áreas hoje aí que vocês, né, observando que são áreas que agora no último evento, né, que é o segundo mais intenso desde 41, né, a gente viu que não inundou. Tá? Então, todo esse sistema de drenagem, que a gente vem falando do rio, com uma cota de 3,5, né, 3, vamos supor, né, na descida do Jacuí, vamos supor, não, na descida do Jacuí. Aí eu diria para vocês, numa comparação, né, com o município e com Porto Alegre, que essa área estaria, por exemplo, para inundar esta área, teria que inundar o centro de Porto Alegre, a prefeitura de Porto Alegre está na cota 6. Então, essa área está na cota 9. Aí a questão da engenharia, aproveitar isso e trabalhar em cima. Aqui uma pequena apresentação, né, do que hoje está a área, né, como o doutor Peroló falou, é uma área com arroz, o sistema de drenagem todo já modificado, já condicionado, tá? E, vamos lá, dificilmente atingido por cheias, relevo plano homogêneo, uso do solo, tá? O arroz, e sem cursos de água de porte. A questão só para mostrar para vocês, a relação no plano solo, aqui está o banhado, muito bem destacado, que é o organossolo. Aqui entra a questão da modelagem. Eu vou passar isso aqui porque eles apresentaram aqui muito bem. É bom que a COP aproveitou nossos estudos aí, né,
com o famoso Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, que já vem trabalhando isso com a Metroplan há muito tempo. Então, são dados extremamente confiáveis, eles sabem disso para poder realizar essa modelagem. A questão do banhado, né, vou dizer a questão do banhado também já apresentada. Tá? E o que a gente pode destacar? Não há rios, arroios ou qualquer recurso hídrico próximo do local estudado, com exceção do banhado. A única possibilidade de inundação é a cheia do Lago Guaíba, tá? Mas, olha só, o vento sul vai ter que soprar, nós vamos ter que segurar, barrar 2 metros Guaíba de descida, e mesmo assim vai ser difícil de inundar. Difícil de chegar na cota 9. A não ser que viemos fazer algum filme desses americanos aí com inundação. Cota topográfica da área de estudo mais alta que o nível estimado de inundação do Lago Guaíba. O banhado presente na área do empreendimento não tem interferência da maré, digamos assim, do rio Jacuí, e a questão dos sistemas de drenagem. Considerando o relatório de modelagem feito por nós também e pelo empreendedor, o ambiente de sedimentação, né, durante todo o Holocene, a planície de inundação ao seu entorno, os perfis de sondagem realizados pelo empreendedor, os dados de permeabilidade de áreas compatíveis, a rasa profundidade do aquífero freático, menos de 1 metro, o condicionamento entre as águas superficiais e as águas subterrâneas, foram bem desenvolvidos pelo modelo, pelo projeto do empreendedor, considerando tudo isso. Então, passo a palavra para o colega. Cláudio, considerações finais, vamos lá. A área está sob terraço lagunar 3 a 5 metros de altitude acima do entorno, sem declividade e com baixa suscetibilidade de erosão natural, que favorece o desenvolvimento do projeto, sendo necessário um plano de obras para o gerenciamento das escavações, tanto para a contenção dos processos erosivos relacionados às chuvas durante as escavações, quanto à exposição do aquífero freático, que também pode ser um fator gerador de erosão, no qual as técnicas de rebaixamento do aquífero freático para a construção das estruturas, tudo isso abordado pelo empreendedor. Boa noite a todos. Eu sou a bióloga Januza Sbruzzi e eu vou apresentar o meio socioeconômico. Só me adaptar aqui. Foram consideradas, então, para os estudos do meio socioeconômico, 3 áreas de influência, sendo elas a área de influência direta e a área de influência diretamente afetada, que são compostas pela poligonal, no qual vai ser implantado o empreendimento, juntamente com uma faixa de instalação para a rede coletora, essa a qual vai se ligar na estação de tratamento de esgoto do município. E a área de influência indireta, que foi considerado o município de implantação do empreendimento, que é o município de Eldorado do Sul, juntamente com os 2 bairros mais populares e populosos, mais próximos, que ficam no município vizinho de Guaíba, sendo eles os bairros Chaves Barcelos e o município Santa Rita. Falando brevemente sobre os fatores demográficos do município de implantação, segundo o censo de 2022, a população do município era estimada em 39.330 habitantes, sendo eles, a maior parte, vivendo na área urbana, compondo 98,5% da população, e os demais 1,5% vivendo na área rural. Considerando, então, a taxa de desemprego para a área da região metropolitana, estimava-se em 10,8%. Considerando a população ocupada, né, em ocupação, os principais áreas no qual eles estavam ocupados, ou a área de emprego, seriam principalmente a área de comércio, indústria, agricultura e também serviços domésticos. O município também dispõe, considerando a área da saúde, de 7 unidades básicas, sendo elas também uma unidade de saúde 24 horas, o postão. Na área da educação, o município dispõe de 40 escolas de educação infantil, 17 escolas de ensino fundamental, 4 de ensino médio, uma instituição de ensino superior, 6 escolas EJA. E também, como na área de serviços, um cemitério na área rural. Conforme os entrevistados, algumas carências apontadas para o município que sentem falta é de um hospital, sendo o mais próximo acessado pelos moradores, ficando a 10 quilômetros do município.
também sentiram falta e apontaram a necessidade de um pronto-socorro, lotéricas, corpo de bombeiros, posto também da SE, que é o posto de luz, né, no posto de fornecimento de luz, cemitério também na área urbana, visto que cemitério atualmente no município fica na área rural. Foram alguns apontamentos dos entrevistados. Tratando rapidamente das atividades produtivas do município, o setor primário contribui hoje para o município 3,7% da receita do município, sendo ela principalmente a risicultura. O setor secundário hoje no município contribui com 11% da receita líquida do município e o principal, que é o principal contribuinte, seria o setor terciário, contribuindo com 70,9% da receita do município hoje. Também foram apontados pelos entrevistados, mais adiante vão ser relatados quem foram, como carências para a área do município, o setor comercial, sendo necessário mais locais e serviços na área de alimentação e mão de obra qualificada. Considerando a paisagem do município, são apontados como relevantes e importantes 2 unidades de conservação, sendo elas a APA, Delta do Jacuí, e também o Parque Estadual Delta do Jacuí, que estão ambos englobados ali como apontado. Deixa eu ver se eu só aponto aqui. O empreendimento na poligonal em vermelha e a unidade de conservação onde está achurado em laranja. O empreendimento ele fica na área de amortecimento da unidade de conservação. Contudo, o plano de manejo da unidade de conservação não impede esse tipo de empreendimento. Considerando também todas as análises realizadas, tem-se no município vizinho uma terra indígena da tribo Guarani, denominada Arroio do Conde, que fica a 4,5 quilômetros do empreendimento, não estando dentro do município de Eldorado do Sul, e sim no município de Guaíba. Próximos ao empreendimento, na área de influência indireta, tem-se 2 assentamentos mais próximos, que seriam o assentamento Padre Josimo e também o assentamento Integração Gaúcha. São os mais próximos da área de implantação do empreendimento. Considerando os entrevistados da comunidade diretamente afetada, entrevistaram-se, então, 4 proprietários na área diretamente afetada e 1 arrendatário da área do local do empreendimento. A maioria deles acima de 59 anos e passando alguns produtores rurais, advogados, empresários, entre eles. Do ponto de vista dos entrevistados da área diretamente afetada, eles colocam algumas informações a respeito do município, o ponto de vista deles em relação aos pontos positivos do município. Fazendo um breve resumo, o principal apontamento como benefício e pontos positivos de Eldorado do Sul seria a proximidade da capital Porto Alegre, o fácil acesso também do município, principalmente à capital e ao interior. Os pontos negativos apontados pelos entrevistados seria a pouca atratividade do município de Eldorado do Sul, como atividades de lazer, restaurantes, entretenimentos, algumas irregularidades de alguns loteamentos que também alagam e acabam desabrigando moradores. A limpeza urbana também foi um apontamento como um ponto negativo para o município. Falando agora, então, do empreendimento para Eldorado do Sul, segundo os entrevistados, eles colocam que o empreendimento para o município seria muito benéfico, visto a proximidade da capital, a facilidade e a rapidez do trânsito. Seria também o empreendimento traria desenvolvimento para o município de Eldorado do Sul e também traria e proporcionaria desenvolvimento para o município, com muitos atrativos e qualidade de vida também para os moradores. As possíveis mudanças que o empreendimento vai trazer para Eldorado do Sul foram apontados, considerando o setor cidade, seriam melhorias dos serviços em geral e também o aumento da arrecadação municipal, empregos e também construção.
Agora, no setor do comércio, traria um aumento da infraestrutura dos serviços e do comércio em si. Na área de lazer, o empreendimento vai trazer melhorias e atividades de lazer, complementando as poucas atividades de lazer que o município apresenta. E para os moradores, trariam mais moradores e maior renda para o município. Então, um resumo breve dos pontos positivos, segundo os entrevistados, seria um aumento da receita para o município, fomento ao emprego, também melhoria e qualidade de vida para toda a comunidade, uma movimentação da economia e a valorização da região. Considerando, então, as mudanças positivas pessoais para os entrevistados, seria uma melhor remuneração financeira por conta do empreendimento, a colaboração para o progresso para o município também foi apontado. Agora, os pontos negativos seriam, para os proprietários, nenhum deles apontou um ponto negativo, e para o arrendatário, ele comenta que haveria uma diminuição da área de plantio para ele. Contudo, esse arrendatário também possui outras áreas de cultivo nos arredores, então ele não vai perder a sua fonte de renda como um todo. Agora, falando da comunidade entrevistada, antes foram os empreendedores e arrendatários, que são na área diretamente afetada, agora falando dos moradores da comunidade como um todo. Foram entrevistadas 30 pessoas, entre elas, paralelo, homens e mulheres, em igual número. Escolaridade, em sua maioria, 43% no ensino fundamental. A maioria deles morando na área urbana, 89,7% deles em área urbana e 10,3% em área rural. As principais queixas da comunidade como um todo, relatada, é principalmente a necessidade e a falta no município de um hospital. É a principal solicitação dos moradores. Também a necessidade de cursos profissionalizantes e cursos superiores no município e uma capacitação também para os moradores, porque hoje, atualmente, tem uma dificuldade para preenchimento de vagas de emprego. Também relatam a falta de atividades de lazer no município e lotéricas também é outro apontamento, a necessidade de mais lotéricas na área, na região. Também foi questionado aos moradores se o município apresentava algum problema ambiental na região. 86,7% dos entrevistados relataram, sim, problemas ambientais voltados às enchentes no município. Foi apresentado um mapa para eles, com linhas, e foi solicitado que indicassem até onde eles tinham conhecimento que as enchentes chegaram no município, sendo que, em vermelho, é a poligonal do empreendimento, em estudo, e as linhas foram apontadas e pedidos qual era o máximo que eles têm conhecimento do tempo de moradia, do tempo que conhecem a região. Todos eles apontaram que as enchentes não passaram desta linha, que seria a linha onde apresenta a letra C, ou seja, nenhum relato de enchente ao longo da história de conhecimento dos entrevistados próximos à área do empreendimento. Quanto à avaliação dos entrevistados em relação à construção do loteamento Nova Eldorado, então, 83,4% dos entrevistados sinalizaram uma percepção positiva em relação à implantação do empreendimento, todos eles relatando que esse empreendimento traria investimento para a cidade, um crescimento maior, uma visibilidade maior para o município, entre outros, todos eles positivos. Agora, de uma forma geral, fechamento para o meio físico, não haverá, então, um impacto direto sobre as comunidades tradicionais ou empreendimento. A percepção geral, então, da população em relação à implantação do projeto é positiva, com previsão de melhorias para a infraestrutura, economia e fomento a empregos. Claro que, a partir dessa construção, desse empreendimento, vai ser necessário uma atenção maior da administração pública para os atendimentos das necessidades apontadas pelos moradores,
convertendo todos os tributos que vão ser gerados por este empreendimento em melhorias para o município. Então, conclui-se que, da parte do impacto socioeconômico do empreendimento, tem um saldo final positivo para a região. Passo a palavra para meu colega Cláudio Mondim. Obrigado, Janu. Bom, pessoal, eu sou Cláudio Mondim, responsável pela parte de botânica do empreendimento, cobertura vegetal. Bom, a gente pode observar por esse slide, onde nós temos aí a área do empreendimento, a poligonal do empreendimento, dentro dessa matriz de uso do solo. Essa coloração violeta ou magenta significa plantação de arroz. Então, ela está completamente inserida numa área de produção rural, onde se salienta, então, né, a produção da ourizicultura. Aqui nós temos, então, dentro da área do empreendimento, da poligonal, do futuro empreendimento, 91,93% da cobertura, né, é por arroz, 4,73% ocupado com drenagens, 1,92% com banhado, 1,19% com acessos e 0,22% com solo exposto. Dentro da poligonal, então, foram observadas 120 plantas vasculares, principalmente ervas, e 80% nativas da região. As demais, então, são, obviamente, exóticas, né? Plantas que vieram de outras regiões. Então, além do arroz, além da ouriça sativa, nós temos a flora constituída, então, por espécies invasoras e nativas aquáticas diversas, né? Pelo menos, ao menos, antes da aplicação dos herbicidas. Então, esse processo é muito dinâmico, enquanto a cada ano, né, aquela cobertura vegetal de espécies que não são arroz, que ocorrem dentro da área, elas são eliminadas pelos herbicidas, né? Então, basicamente, são espécies invasoras e nativas aquáticas diversas, por ser um ambiente aquático. Então, nós temos então a vegetação dos canais de irrigação, que é povoado por plantas adaptadas, então, à umidade, que são as macrófitas aquáticas. A vegetação arbórea, ela ocupa apenas 2 pontos, né, dentro da área de influência direta, que é nas margens do canal, que liga a poligonal até a estação de tratamento, onde existem 38 árvores, e no limite da área, no limite leste, também um cordão com 15 árvores. Isso para um empreendimento, pessoal, desse porte aí é quase nada, né? A vegetação arbórea aqui é praticamente nula, né? Espécies bastante comuns também em áreas urbanas. Já no banhado, que talvez seja a parte mais sensível que nós temos na área, né? Ele localiza na porção noroeste, da área do empreendimento, e tem cerca de 4 hectares. E a vegetação que predomina aí, basicamente, é a mesma vegetação que se observou nos canais, os canais de irrigação. A vegetação na margem dos acessos, dos caminhos, né? Nós temos aí, então, uma forte intervenção humana, com máquinas, com herbicidas e etc. E aí, basicamente, o que nós temos são espécies exóticas introduzidas ou invasoras, e além daquelas nativas de ambientes extremamente antropizados, né? Pela intervenção humana. Também nós temos as antigas cercas divisórias das propriedades, onde se encontra alguma vegetação um pouco diferenciada, mas também bastante ruderal, como ali o gramofone, lantana, que é o camarada espinho, que são plantas nativas ruderais, né, desses ambientes. Espécies de interesse especial para conservação não foram detectadas, né, até porque é um ambiente com uma forte intervenção humana. Foi utilizada, então,
a lista do Rio Grande do Sul, de 2014, do Ministério do Meio Ambiente, a lista brasileira de 2022, e da IUCN também de 2020. E também não foram consideradas espécies imunes ao corte, as figueiras e corticeiras, dentro da área também. Considerações finais, então, da flora. Ela se mostrou a área fortemente antropizada pela ação humana, né, com plantio de arroz. E a cobertura vegetal original ela foi completamente descaracterizada, então, pelo uso agrícola, e a cobertura vegetal remanescente restringe-se a espécies exóticas, invasoras e nativas ruderais. Então, concluindo, acredita-se que o empreendimento não trará maiores impactos sobre a vegetação e a flora da região. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Me chamo Wanda Fonseca e nós vamos conversar um pouquinho agora, então, como que a fauna interage com esse contexto que nós temos tanto do meio biótico, quanto do meio abiótico, quanto da vegetação. Bom, então nós fizemos nessa área de estudos levantamentos em 2 estações do ano, dos mamíferos, das aves, dos répteis, dos anfíbios e dos peixes anuais. Começando falando um pouquinho, então, sobre os mamíferos, foi feita a avaliação dos mamíferos de médio e grande porte, assim como os pequenos e os voadores, que são os morcegos. Então, para isso, foram instaladas armadilhas fotográficas, ou seja, máquinas fotográficas que disparam quando existe um movimento próximo a eles ou com calor, e foi feita também a busca ativa, ou seja, foi se caminhando pela área procurando os bichos. Também, da mesma maneira, foram colocadas armadilhas que capturam pequenas caixinhas metálicas com alimento dentro que capturam esses roedores. Esses animais, então, são recolhidos, identificados e soltos no mesmo lugar. Para os morcegos é colocada uma rede bem fininha, onde o morcego fica preso, ele é retirado, identificado e solto novamente. Também foi feita a busca de colônias, ou seja, de áreas de reprodução desses animais. Dentro desse contexto, então, foram registradas 20 espécies de mamíferos, espécies bastante comuns, como o próprio rato do brejo, que é típico de áreas de plantação de arroz, o rato d'água, de áreas úmidas, que vem exatamente ao encontro do contexto da paisagem que nós temos descrito até agora. Não foram registradas espécies ameaçadas. Temos ainda aqui o camundongo, que também é bem comum dessas regiões, o ratão do banhado, típico de banhado, como o próprio nome sugere, o morcego beija-flor, que é responsável pela polinização de várias espécies, mas que também é uma espécie comum de áreas urbanas, assim como o morcego pequeno das casas, que, como o nome sugere, também é associado a áreas urbanas. No que diz respeito à ave fauna, foram feitos, então, 12 pontos de amostragem, onde o observador fica parado, esperando os bichos passar por um determinado tempo, ele quantifica e identifica essas espécies. Nesse contexto, então, foram registradas 94 espécies de aves. Dessas, a maioria ocupam ambientes aquáticos, destaca-se aí a presença do garibaldi, associado ao plantio de arroz, e do quero-quero. Foi registrada a presença do coleirinho do brejo, Sporophylla colaris, que é uma espécie classificada como quase ameaçada de extinção. Ela ocupa principalmente áreas úmidas, ali na região do banhado, que também já foi descrito na área do empreendimento. Além dessas, teve-se registro do gavião do mangue, saracura, jaçanã, garças, enfim, espécies que realmente caracterizam uma fauna de ambiente aquático. No que diz respeito à herpetofauna, ou seja, anfíbios e répteis, foi feita a busca ativa, como nós já falamos, né? Ou seja, o pessoal se deslocou buscando encontrar esses animais, bem como alguns anfíbios foram identificados através da vocalização. Dentro disso, então, nós tivemos o registro de 10 espécies de anfíbios e 3 espécies de répteis. Todas espécies bastante comuns de áreas úmidas, esperadas, áreas antropizadas, com risicultura. Tivemos também o estudo dos peixes anuais.
foram amostrados 27 pontos de peixes anuais, tanto dentro da área do empreendimento como em ambientes adjacentes. Para isso, com aquela redezinha, com o pulsar, o pesquisador passa ela pelas poças d'água, tentando capturar os indivíduos. Esses peixes são interessantes, têm um ciclo de vida bastante peculiar. Eles reproduzem no período de chuva, crescem, seus ovos eclodem, e esses ovos, quando inicia o período de seca, são enterrados, e só no novo período de ciclo de chuva que ele vai eclodir. Então, é um ciclo de vida bastante curto, em torno de 60 dias. Dentro da área do empreendimento, não foram detectados peixes anuais. Em 3 pontos, dos 27 amostrados, pontos esses fora da área do empreendimento, foi registrada uma única espécie de peixe anual, que é ameaçada de extinção, mas que o empreendimento não deve afetar, visto que ele está fora da área de influência direta, como já foi dito. Então, tendo como base as premissas de que a área já sofreu intervenção humana em decorrência do plantio do arroz, que não há registro de fauna ameaçada de extinção e que os peixes anuais registrados se localizam fora da área do empreendimento, conclui-se que o parecer para a implantação do empreendimento é favorável, visto que o impacto é mínimo sobre a fauna. Ou seja, ela responde exatamente ao contexto de paisagem antropizado que já foi descrito até o presente momento. Dentro disso, faz-se, então, a inferência dos possíveis impactos ambientais que o empreendimento pode trazer. Então, o que são esses impactos? A alteração biológica, química ou física de uma área, o que é inerente a todos os locais onde existe a presença humana. Não tem como as pessoas ocuparem um espaço e não gerarem algum tipo de impacto. Então, esse impacto relacionado à implantação do loteamento Nova Eldorado, foi feito uma análise do empreendimento e, a partir daí, se inferiu quais impactos poderiam ser gerados, né, a partir de outros empreendimentos também existentes, e bem como eles podem ser controlados, mitigados ou compensados. Então, rapidamente, como muito bem já foi explicado aqui, já foi falado pelo Pereló no início da apresentação, nós temos uma situação como impacto a movimentação de solo e alteração de drenagem, o que não é novidade para essa área, visto que é uma área manejada para o plantio de arroz. E essa movimentação, traz um benefício ainda para o município, que é a geração de receita, a movimentação da economia durante a fase de obras e de manutenção do empreendimento. Como também é inerente às atividades humanas, nós temos a geração de resíduos, que infelizmente é algo que nós não conseguimos controlar tão bem quanto gostaríamos, mas para esse tipo de empreendimento existe um controle muito maior feito através de um plano de gerenciamento de resíduos. Esses impactos, então, eles são tratados dentro de um programa de controle ambiental que visam tentar minimizá-los, reduzi-los ou até mesmo anulá-los. E dentro desse programa de controle de impactos ambientais, nós temos um capítulo destinado justamente à preservação do banhado, que é a área que traz maior integridade dentro do empreendimento. A questão da geração do efluente, como já foi dito, é uma realidade do empreendimento, que deve ter o seu processo de tratamento feito, o que acaba gerando receita também para o município através do IPTU em função do tratamento. O aumento nos serviços públicos é uma realidade, dado o volume de pessoas que será incrementado com esse empreendimento. Então, isso beneficia, traz um programa de melhoria de arrecadação e de controle desses serviços, gera IPTU para o município. Nós teremos também um aumento do fluxo de veículos, como é esperado. Então, se deve ter aí como medida mitigatória um planejamento viário, também em geração de receita, o que também é tratado dentro de programas ambientais específicos. Então, de uma maneira sintética, para o meio abiótico, nós temos o plano de recuperação de áreas degradadas, o plano de controle de drenagem e erosão e o plano de gerenciamento de resíduos. Quando nós tratamos do meio biótico, nós temos o plano de monitoramento de flora e formações relevantes, programa de controle e erradicação de espécies exóticas e invasoras da flora, programa de gerenciamento de áreas de preservação permanente, referente à área de banhado que nós citamos, programa de monitoramento, resgate e afugentamento de fauna, se necessário, ou seja, durante a obra, se tem algum animal que possa sofrer alguma interferência das obras, ele é resgatado e solto em local adjacente.
No meio socioeconômico, o programa de comunicação social, onde as pessoas são informadas sobre o que está acontecendo, para que possam se programar. O programa de educação ambiental, voltado para toda a comunidade atingida, e trabalhadores referentes ao empreendimento. Então, tomando como base a avaliação tanto do meio físico, quanto da flora, da fauna, o socioeconômico, e as alternativas de engenharia apresentadas aqui, conclui-se que esse loteamento a ser empregado em uma área de aproximadamente 190 hectares, que já sofreu alteração humana, que tem programas ambientais que serão executados para mitigação e controle de impactos, que é uma área, embora hoje se discuta muito a questão da inundação, mostra a pouca probabilidade de sofrer inundação, desde que adotadas técnicas de engenharia, soluções de engenharia que possam ter controle de erosão e drenagem. E a partir dos estudos socioeconômicos, que também mostraram uma boa receptividade ao empreendimento, entende-se que ele é completamente viável de ser empregado, empreendido nesse município. Muito obrigada. Rafael. Ok, obrigado, pessoal, pela apresentação. Passamos um pouquinho do tempo, mas pela relevância e a necessidade de que tenha melhor compreensão por parte de todo mundo, a gente acaba deixando passar um pouquinho. O que a gente tem agora é justamente, a partir deste momento, mais 15 minutos para quem quiser fazer manifestação oral, fazer a sua inscrição, né? Lembrando que a FEPAM ainda recebe manifestações por escrito até o dia 13 de dezembro, semana que vem, pelo e-mail parcelamento-eldorado@fepam.rs.gov.br. Também, se for necessário, a FEPAM está disponível para dirimir dúvidas através do telefone 51-3288-9424. Nosso terceiro bloco começa agora e é para fazer as manifestações, para ouvir as manifestações do público inscrito. Temos 2 inscrições por enquanto. E para isso eu convido o coordenador da FEPAM, Pereló, e um representante da empresa, não sei quem é que é mais habilitado para fazer eventuais respostas. Convido para que venham à frente aqui para que a gente possa chamar também as pessoas inscritas a fazerem suas manifestações. Caso de eventual pergunta, alguma coisa, os colegas aqui já podem fazer suas respostas. Então, nosso primeiro inscrito é o vereador Fábio Leal, pela categoria Poderes Públicos. Vereador, por favor, 3 minutos para o uso da palavra. Okay, obrigado, Rafael. Cumprimentar todos os presentes. E cumprimentar em especial aqui meu amigo Enio Sander, que é um dos proprietários da área. E uma curiosidade, o Enio fez o primeiro empreendimento desde a emancipação de Eldorado Sul. O Enio Sander. É o loteamento residencial aqui atrás. E agora nós estamos aí agora empreendendo nesse baita empreendimento. A gente tem aqui uma cidade que é uma cidade nova, ela tem 35 anos, né, e a gente precisa entender, né, toda essa pressão do mercado imobiliário que vem para cima de Eldorado Sul, que é uma cidade muito próxima, muito atrativa, uma cidade bonita, que tem uma chegada muito agradável, uma paisagem, né, bacana assim nas pontes e tal. E nós temos que entender isso e a gente, ao longo desses 35 anos, a gente meio que deu uma controlada nessa expansão, para não sair assim, tipo, estamos com as porteiras abertas, né? Porque senão já teria muito mais coisa aqui acontecendo. E aí é o risco de acontecer atropelamentos, assim, acontecer coisas de modo sem pensar, sem planejar, sem cuidar dos impactos, né? Tanto impactos ambientais quanto impactos urbanísticos, impactos de mobilidade. E aí eu acho que é isso que é a grande preocupação, que o município se soma à FEPAM para a gente conseguir ter uma cidade mais próxima do centro de Porto Alegre, uma cidade que seja uma cidade legal assim para se morar, que a gente consiga conviver com a natureza,
que essa paisagem que a gente atravessa para chegar aqui, que a gente traga para dentro da cidade. E eu acho legal que a gente viu isso aqui nas imagens, né? A gente tem uma cidade também uma cidade com a cara de cidade do interior, mas na metrópole do lado de Porto Alegre. Queria dizer que quando a gente fez o plano diretor, em 2006, o pessoal da URGS, que nos assessorou, pela proximidade que tem, eu vi aqui apontando o hospital como uma principal necessidade, eles diziam assim, Eldorado do Sul tem hospital? Tem. É só ir daqui a 15 minutos, tu tá ali no Clínicas. Eldorado do Sul tem teatro? Tem. 15 minutos tu vai ali, Teatro São Pedro, que eu fui ontem, assisti o show do Nenhum de Nós e voltei para casa em 15 minutos. Então é muito próximo de Porto Alegre e essa dinâmica da metrópole se mistura, né, com a nossa cidadezinha aqui, pacata, do interior, uma cidade que não tem tantos índices de violência ainda, né? E a gente está nessa mesma batida aqui de cuidar da cidade, né? Vai ter uma cidade que a gente cuide dos impactos, que seja uma cidade agradável, e aí por isso os conceitos apresentados aqui são conceitos que nos interessam, da cidade de 15 minutos, né, da vizinhança, né? Então acho que estamos bem, e saúdo aqui que a gente tem empreendimentos desse tipo chegando aqui para a cidade. Obrigado, Rafael. Muito obrigado, vereador Fábio. Nenhuma pergunta foi feita, então passamos para o próximo inscrito. É o secretário do município, o senhor Josimar Cardoso. Também representando a categoria de poderes públicos. Lembrando que ainda temos tempo para fazer a inscrição de quem desejar fazer uso da palavra. Boa noite, então quero também dar as boas-vindas aqui para a nossa casa, né, da Prefeitura de Eldorado do Sul, nossa casa nova, recebendo aí a todos para essa audiência pública desse empreendimento. Esse empreendimento ele está na Secretaria de Planejamento já há algum tempo, então eu tenho um conhecimento já não tanto quanto quem está trabalhando afim nele, né, que são os técnicos, mas a gente já tem uma bastante propriedade do que esse empreendimento está trazendo para a cidade de Eldorado do Sul. Eu acredito, agora conversando também ali com os colegas, que este empreendimento ele pode trazer uma nova cara para a nossa cidade. E com tudo isso que a cidade está passando atualmente, né, que nós estamos passando aí este ano de 2023 por algumas catástrofes naturais, né, que são as enchentes que acometeram a cidade de Eldorado do Sul desde setembro. Tivemos em outubro e agora em novembro, que não chegou igual a enchente de 1941, mas foi próximo. E a nossa maior preocupação como Secretaria de Planejamento e o órgão responsável de aceitar o empreendimento aqui na cidade é saber se esse novo empreendimento não vai acarretar esses problemas também que a cidade enfrenta na parte mais antiga, né, que são os bairros que foram feitos no início lá da nossa cidade, ou que já existiam antes mesmo da emancipação do município. Então eu fico muito feliz também por ver todo esse empreendimento ser realizado nessa nova modalidade de um novo urbanismo, que a gente conversou muito, né, Gabriela, de trazer essas ideias, né, de aproximar as pessoas, de poder ter as ciclovias, ter as vias públicas e o verde, né, que a gente tem esses parques e esses locais onde tem os convívios. Então, eu não vou deixar nenhuma pergunta aqui também, mas só trazer que a gente está bastante contente, né, por poder estar junto, né, trabalhando e junto com a FEPAM, que é um órgão que a gente acredita que trabalha arduamente para que esses empreendimentos em qualquer lugar do nosso estado possam ser empreendidos, né, da melhor forma possível, para que não traga o maior impacto, né, tanto para a cidade como para o ambiente, para o meio ambiente. Então,
como órgão público, né, municipal do executivo, a gente vê com bons olhos esse empreendimento, porque a gente acredita também que esse empreendimento vai trazer uma migração não só de muitas pessoas que vêm de fora, mas também de pessoas que estão morando nessas áreas que hoje têm um impacto muito forte de área de risco, possam migrar para esses novos empreendimentos e a gente consiga trabalhar mais nessas áreas que são alagáveis hoje, para poder fazer um trabalho melhor e daqui a pouco, ou com dique ou com alguma outra situação, poder tirar as águas das enchentes de dentro da nossa cidade. Então, boa noite, muito obrigado aí pelo tempo. Obrigado. Obrigado, secretário. Ainda temos tempo, mas não temos mais nenhum inscrito. Pergunta à plateia se tem alguém interessado em fazer uso da palavra. Então, não havendo mais inscrições, encerramos aqui a presente audiência pública. Agradecemos a presença de todos, em especial das equipes envolvidas. Muito obrigado, boa noite.